O jornal, a imprensa, é considerado o quarto poder, como foi dito aí no vídeo. Por quê? Porque os outros três poderes não se dão o devido valor. E a gente pode vivenciar isso no nosso país. As instituições, Poder Legislativo, Executivo e mais recentemente o Judiciário, na sua mais alta corte, têm protagonizado coisas que fazem com que a credibilidade caia. E com isso, o papel do jornalismo e dos jornalistas acaba ficando mais importante. A Constituição de 1824 falava do quarto poder, era o poder moderador, o poder que o imperador tinha. Mas, para mim, e um outro caboclo, um baixinho, bastante famoso e briguento, extremamente inteligente, apesar da pouca estatura, chamado Napoleão Bonaparte, ele dizia o seguinte, que ele tinha medo, mais medo de 3 jornais do que de 100 baionetas. E ele não dizia isso à toa, porque ele tinha vivenciado recentemente a Revolução Francesa, onde um outro caboclo, que não era jornalista e que para mim é o jornalista mais importante do mundo, porque ele protagonizou uma coisa na história que pode, inclusive, estimular muita gente. O nome dele era Jean-Paul Marat. Ele era médico, não era jornalista. Médico francês, fez doutorado na Inglaterra e quando voltou para a França queria participar da Academia de Ciências de Paris. Chegou lá com o título de doutor e foi impedido de participar dessa Academia de Ciências por um cientista famoso também chamado Lavoisier. Acontece que o Lavoisier era macumunado com o poder e naquela época também já tinha os apaniguados e não deixou o Jean-Paul Marat entrar na Academia de Ciências. Esse caboclo encabreirou e falou, eu vou montar um jornal, não vou mais ser médico, vou montar um jornal. Montou um jornal e ele disse o seguinte, o jornal chama O Amigo do Povo. E através desse jornal, ele incitou a população francesa, que já vivia descontente, perambulando pelas ruas, que lembra um pouco o que está acontecendo no Brasil agora, um povo sem rumo, meio perdido, não sabia o que pedia. Na época os franceses pediam muito pão, que eles não tinham pão. E aí reclamavam, mas estava tudo meio perdido. O Jean-Paul Marat, através do seu jornal, o Amigo do Povo, incitou essa população a fazer a Revolução Francesa. Só que o Marat era meio doidão. Aí agora há pouco falou que o jornalista é meio bicho, meio não sei o que lá. Esse Marat era doidão, porque ele incitou a população a mandar o cacete, matar. Inclusive tem uma citação na Revolução Francesa que chama os Massacres de Setembro. A população já tinha feito a queda da Bastilha, já tinha prendido um monte de gente ligada ao rei, e o Marat falou, gente, aquele povo que está preso lá, perigoso ele sair, vamos matar todo mundo. E o povo foi lá e matou todo mundo. E o Marat incitava a violência. Só que quando ele morreu, que ele foi assassinado enquanto ele estava numa banheira tomando banho, que ele tinha muita dor nas costas, foi lá uma tal de Charlotte, mandou-lhe um monte de facada, e o cara virou um santo. Rezavam para ele, apesar de ter todo esse instinto violento. Ele, juntamente com outros, Maximilien Robespierre, Georges-Jacques Danton, fizeram a Revolução Francesa, mas quem levava as informações para o povo era o jornal O Amigo do Povo. Ele conseguiu unir vários grupos de descontentes. Tinham lá os jacobinos e os girondinos, era como se fosse a torcida do Palmeiras e do Corinthians. Ele conseguiu unir esse povo tudo com uma ideal só, convergir para uma coisa só, que era derrubar um poder tirano. E o povo, como eu disse, parecia que estava o que está acontecendo no Brasil hoje. Uma manifestaçãozinha para lá, uma manifestaçãozinha para cá, que está parecendo mais as manifestações brasileiras, fora uns bancos que estão quebrando aí, eles estão parecendo mais procissão, fica andando lá e tal. Quero abrir um parêntese também, não sei se vocês já perceberam, que o pessoal dos nossos vândalos, terroristas iniciantes, eles têm uma preferência para quebrar banco. Eles vão lá e quebram a vidraça do branco. E, de repente, nem eles sabem por que eles estão fazendo isso.
Mas acontece que o subconsciente deles, muito provavelmente, esteja mostrando para ele a única instituição que atravessa governos e governos, quer seja ditadura militar, Fernando Henrique, Lula, o diabo a quatro, é sempre o banco que é o único que está lá registrando lucro. Mas eu saí um pouco da linha mestre para dizer que a imprensa tem um papel importante. E a imprensa tem um papel importante no que ela está fazendo hoje, tentando unificar esse descontentamento da população, que foi o que o Marat fez lá na época da Revolução Francesa. Fica aqui esse registro histórico para que todos possam entender da importância realmente do jornal, do jornalista, e por que é que o Napoleão tinha tanto medo dos jornais? E por que é que os políticos, via de regra, também têm medo de jornalista? Tem medo do jornal? Porque o jornal acaba por divulgar aquelas barbaridades que são vivenciadas nos bastidores da política e que, na maioria das vezes, vêm totalmente a prejudicar a população. Então, acho que a intenção do colega vereador de parabenizar, de enaltecer a função do jornalista é bastante oportuna. E eu agradeço a oportunidade e eu não poderia deixar de fazer essas observações, inclusive para dar uma importância maior ainda com relação ao papel do jornalismo e a oportunidade de aprovarmos esse projeto. Muito obrigado pela atenção de todos. Era isso que eu tinha a dizer.